Eu te respondo isso na essência do que é o orixá e eu deixo pra mãe responder sobre o catiço. O orixá Exu, ele é uma essência divina. O orixá Exu, essa palavra, Exu, né, significa esfera. Uhum. É um significado de movimento. É aquele que dá movimento pro cosmos. É aquele que dá vórtice. É algo como o devir na filosofia. É algo como a dialética. É o contraditório e o que é. É o que se mostra e o que se é por trás. Exu, ele te mostra a sua face que você quer esconder e te fala, e te coloca, né? Quem você finge que é e quem você realmente é. Ele é esse movimento dialético. Então ele te força, ele te coloca em situações, ele trabalha na sua vida de uma maneira que ele te proporciona evolução, né? Dialética, tese, antítese, o embate disso gera uma síntese, uma coisa nova, né? Uhum. Eu enxergo que isso é a essência de Exu. Uhum. Ele ri da cara da contradição, ele ri da cara do caos. Isso, o ilógico. Pra ele, existe, né? Tanto que hoje se populariza muito um dito iorubá, né? Exu matou um pássaro ontem com a pedra que só jogou hoje. Né? Graças ao Emicida, parceiro meu, no seu documentário do Amarelo, que ele cita esse verso, né? E se popularizou muito na internet. Então, assim, a essência do orixá Exu está no movimento. Está na mudança de vida, está no fazer acontecer, certo? Aí você me pergunta, o orixá Exu faz acontecer só coisas boas? Não. Ele pode plantar um caos para deixar as coisas na ordem. Ele pode fazer o ser humano ter um tropeço para quando ele se levantar desse tropeço, ele se corrigir. Ele prestar atenção no caminho dele. Então, assim... Exu, ele não é uma entidade, uma divindade, uma essência que se coloca numa caixinha moral. É muito pequeno. É que isso que você está falando é da visão do candomblé ali. Da visão iorubá mesmo. Da visão iorubá. Que onde o candomblé flutua também. Ainda tem uma influência do cristianismo e do processo de escravidão dentro do candomblé. Quando a gente fala de Exu, a gente pode estar falando de Bara, por exemplo. Que aí alguns dizem que é o escravo do orixá, que é o Exu escravo do orixá. Eu não gosto muito dessa terminologia, porque um deus não é escravo. Sim. Muito mais um deus que viu o seu povo ser escravizado aderir esse tipo de nomenclatura, certo? Sim. Então, eu vejo que a tradição iorubá, a visão dos iorubás, dos nigerianos, para com o Exu é isso. É aquele que observa o cosmos, é aquele que observa a realidade, o mundo, o ser humano como ele é, e ele provoca eventos para que tudo flua, para que tudo caminhe para algum lugar. Porque antes de acontecer essa marcha para Exu, né? Principalmente, acho que foi até o pessoal da corrente 49 do Copini, Danilo, falando que Exu é o diabo. Exu é o diabo. Que que dizem que o fato de você tentar romantizar o Exu não ajuda. Que pra eles Exu é o diabo, sim. É quem desafia, é quem tá ali. Eu até esqueci a palavra. Meio que se contrapõe ali. Que se usa é a mesma de Satanás. Né? Satanás, ele tem ali o significado do nome dele. Opositor. Né? O opositor, exatamente. Exu é a mesma coisa. Dentro da cosmovisão iorubá não faz sentido. Porque Exu, ele não é contraposto de Olodumare. Ele não é contraposto de Deus, que nós chamamos essa terminologia de Eledumare ou Olodumare, certo? Exu é uma emanação divina. Tem toda uma polêmica que se discute na Nigéria, né? Tem um verso de Ifá que diz que quando Olodumare criou o universo, criou os planetas, Exu estava presente porque ele era um movimento. Aí se discute, Exu é uma criação de Olodumare ou não? Se a gente pensar como um conceito filosófico, se Exu é o próprio movimento, a partir do momento que Olodumare tomou o movimento de criar as coisas, Exu se fez. Agora, enquanto divindade, o orixá, o Deus, a divindade Exu não é o diabo, não pode sequer ser associado por essa questão. Ele não é opositor de Olodumare, pelo contrário, ele tem um papel como se fosse um fiscal de Olodumare. Ele é um fiscal da realidade, né? E nas suas multifacetas, né? Exu Inã, Exu Onã, Exu Odara, Exu Aladje, enfim, são infinidades de Exus que existem, né? Manifestações dessa energia. Nenhuma se opõe a Deus.
Todas essas daí que você tá falando é dentro do Yorubá, da cultura Dentro Yorubá. do culto Yorubá e Tá. também no Candomblé. Ela que tu... E na Quimbanda? Ipalonã. E na Quimbanda? Exu é o diabo? Bom, na minha visão, não. Não assume porque... eu entendo a postura de alguns de se colocar como um contraponto à normalização do cristianismo, em se colocar como uma contracorrente, uma contracultura, uma contrafé. Enfim, pode ser essa visão. Eu não acredito. Eu acredito que Exu tem a sua essência. A essência de Exu não é ser opositor a nada. Exu é liberdade. Exu com X. Exu, o catiço, o espírito, o nosso ancestral, Com aquele X. que está morto, a essência dele é a liberdade. Mas aí eu deixo pra mãe falar Então, tá que, bom. né, ela que toca mais nessa parte de Quimbanda. Não, os Exus catiços, na verdade, são espíritos que viveram na Terra. São, E que é desencarnados. diferente do Exu Orixá, que é o Exu com X e o Exu com S. Isso. Né? Eu não vejo como diabo. Eu vejo como são espíritos que vieram para se evoluir, estão aqui, né? Usam o nosso corpo para ajudar outras pessoas a evoluir. E Exu para mim é tudo. Tudo que eu tenho hoje eu devo a Exu. Não vou fazer uma nomenclatura somente de Quimbanda, porque o Exu catiço, ele está na Umbanda, ele está na Quimbanda, e até o Candomblé também trabalha com o Exu veludo, tranca-rua, tiriri. Então, assim, não é só na Quimbanda que tem esse Exu catiço que a gente fala. Ele não é exclusivo da Quimbanda. Não é exclusivo da porque Quimbanda. isso é uma coisa que a gente fala muito aqui. A não ser que você venha falar de... que nem tem a Quimbanda luciferiana, que daí já trabalha mais com essa parte da goetia. Isso. Pode se mesclar. Ocultismo, né? E aí eles mesclam bastante. Mas se falar em termos de Exu, o Exu ele não é exclusivo de uma religião só. Porque assim, é uma das dúvidas, as pessoas explicam, só que assim, eu nunca consegui achar um encaixe. Se esse Exu que trabalha na Umbanda é o mesmo Exu que trabalha na Quimbanda. Ah, Olha. entendi. Porque é óbvio que a gente sabe que cada um... a gente sabe hoje em dia, né? Quando você entra, se aprofunda um pouco mais. Quando você não se aprofunda, você não tem essa visão, eu não tinha. De que eu achava que Exu, vamos supor, igual você tá citando, tranca-rua. Exu tranca-rua, só tem um. Então, só existe um tranca-rua. Eu achava que era isso. Pô, tô falando lá atrás. Sim. E depois que eu fui me tocar que, sei lá, tipo, você pode ter tranca-rua, ele tem o tranca-rua, são Exus diferentes. Eles trabalham na Falange, como se fosse a empresa tranca-rua, e eles são funcionários dessa empresa e Mas tem as trabalham personalidades, Exato. vamos dizer Né? assim, cada um ali. Você pode cruzar ele dentro da Quimbanda. Você pode ter ciganos. Tem pessoas, tem mães de santo que cruzam Exu cigano na Quimbanda, né? Que eu particularmente não acho, porque ciganos para mim são os povos muito livres, né? Não só os que vivem aqui na Terra, mas os espíritos também. Então eu não sou de acordo de prender, mas existe dentro da Quimbanda. É que você ouve tanta coisa que você tem que peneirar muito. A Quimbanda que você trabalha qual? Eu trabalho dentro da Quimbanda ancestral. Ancestral. É a mesma do Tata Leonardo aí. Isso.